Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala 1, o podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kesser e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito legal. Mas antes disso, eu espero que você já curta o nosso vídeo, já se inscreva no nosso canal, já compartilha com o máximo de pessoas que puder, porque a gente não quer que você perca nadinha que acontece aqui. Antes disso, vou aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores e parceiros que fazem esse programa acontecer. Um grande abraço para o pessoal da Bruno Lar Imóveis, da agência B1, Boticário, Guto Sushi, Dom Hernan, ABC da Construção e a Débora Lousada e a Bai Tainá, que são as responsáveis por me deixar aqui toda produzida para receber com todo carinho os nossos convidados. E hoje a gente vai receber ela, que é uma mulher maravilhosa, incrível, que é mãe de 3 filhos maravilhosos e uma filha especial que garante um monte de curtidas, risadas, amores, choros lá na rede social. Ela que também é organizadora. Na verdade, ela é personal organizer. Camila, seja bem-vinda, Camila Faria. Olá, amiga, muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês para ter esse bate-papo, né, para falar sobre a minha pessoa, sobre organização e, enfim, muito obrigada mesmo. A gente está muito feliz de receber a Camila. A Camila, além de tudo, ela é uma grande amiga e, assim, além de admirar ela como uma profissional incrível, eu admiro ela como mulher, mãe. Vamos começar a chorar. Não, já vamos começar nessa parte? Vamos! Vamos, porque não vai ter jeito. E, assim, a história da Camila, ela é uma história muito bonita e uma história que inspira muito, né? Então, a gente fez questão, a gente gosta de contar histórias reais. E ela é uma história real, uma história cheia de altos e baixos, com ensinamentos mesmo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Conta um pouquinho, Camila, de como foi o seu processo. Você começou como personal organizer, mas aí já tinha toda aquela história, né? Você já tinha 3 filhos lindos, um casamento, e tudo mudou. Eu comecei como personal organizer há 5 anos atrás. Era, na verdade, assim, um desafio, mas era porque eu queria ter uma profissão, né? E comecei a trabalhar. E, na verdade, eu não nasci uma pessoa organizada. Então, a profissão de personal organizer, ela veio para me organizar. Então, foi uma descoberta. Foi uma descoberta. E, principalmente, assim, gente, eu sou capaz de deixar tudo organizado, de criar sistemas. Enfim, então foi uma descoberta mesmo. Eu falo que foi... A esperança para quem é bagunceiro. Menina, se teve jeito para mim, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. E, na verdade, Ju, sabe aquela coisa da profissão que vem, que você fala assim, gente, eu sou capaz, eu tenho uma profissão, eu sou uma pessoa assim que eu pego, eu faço e eu tô tendo reconhecimento como profissional. Uhum. Foi isso que aconteceu. E aí, eu tinha Júnior, Lavínia e Maria, que era especial, e 2 anos depois veio a pandemia, né? A gente veio o Covid. E eu fiquei viúva. Tem 3 anos que meu esposo faleceu de Covid. Ele tinha 40 anos. E a gente já tinha os 3 filhos, né? A vida totalmente redondinha, tudo ali. Ele vivendo no ápice da carreira. E eu me vi naquela situação, né? E o meu marido morreu, o dinheiro morreu com ele. Então, eu tive que reinventar. Sim, foi desesperador, né? É como se você caísse em queda livre, assim, ó. Se você não tivesse aonde se agarrar. Eu falo que é exatamente essa sensação, aquele frio no estômago, sabe? Que nunca passa. Uhum. Eu vivi muito isso. Muito. Mas como Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz, Ele tinha me dado uma profissão há 2 anos atrás, né? Ele tinha me dado a vara para eu pescar o peixe. E desde então eu comecei a trabalhar. E lá no início eu acho que você nem imaginava, né? Nossa, beleza, é uma profissão. Você não imaginou que seria... E quem bancava, né? O provedor do lar era ele. O meu dinheiro era o extra. Ele nem fazia conta com o meu dinheiro. Eu lembro que eu falava assim com ele, vamos viajar. Ele, não, esse mês eu tô apertado. Eu falei, não, esse mês eu pago. Era isso. Tinha aquela parceria, né? Uhum. E agora, né? Quando eu me vi sem ele, na verdade, eu falei assim, agora eu não tenho opção de desistir. Eu não posso deixar a peteca cair, eu preciso correr atrás. E aí, se antes eu já estava começando a ser reconhecida como personal organizer, eu já estava, assim, conseguindo colher os frutos,
Aí que eu investi mais tempo ainda. E quando a gente investe tempo na necessidade, né? E primeiro colocando Deus na frente, eu acho que nada se compara do tanto de coisas que vem, sabe? E hoje eu posso falar que eu não precisei cortar nada dos meus filhos, a minha vida seguiu. Graças a Deus, eu não dependo de ninguém, eu dependo só de mim, eu e os meus 3 filhos. E a gente continua vivendo e eu consigo prover tudo que eles precisam através dessa profissão, que está crescendo muito. Muito, muito, muito. E assim, na parte do luto, você não teve tempo nem para cuidar do seu luto, né? Você teve que cuidar de 3 lutos ali, mais ainda as necessidades especiais da Maria. E aí, como que foi? Você viveu essa parte e depois como que foi viver o seu luto sozinha? No primeiro momento, eu acho que assim, a gente na primeira fase do luto, a gente tem aquela impressão de que ele vai chegar, né? Que ele vai voltar. Até porque foi mais difícil, né? Porque a gente não podia velar. Então, na pandemia teve isso. Então, não fechou aquele ciclo, né? De fazer um velório, aquela fase, assim, de despedida. E só quem passou sabe o que é isso. Conta alguma coisa, aí você recebe abraços de várias pessoas. Foi uma coisa, assim... Que não podia. É igual filme de terror. Era sozinho. Foram 5 ou 7 pessoas, se eu não me engano, e vai ali, tira, põe lá dentro, caixão, fim, fechado. Acabou. Fechado, e fim, acabou. Eu falo que no Covid... a gente da terra, assim, a gente não leva nem a roupa. Porque no Covid nem isso, ninguém levou nem a roupa, né? Porque tem um ditado que a gente fala que nessa vida a gente leva só a roupa porque a gente é enterrado. Nem isso. Nem isso no Covid, sabe? E para os meus filhos isso fez muita diferença. Muita diferença. Não fechou o ciclo. Eles não tiveram aquele ritual da despedida, não, e né? precisa. Gente, faz total diferença. Antes eu pensava assim, não, faleceu, não vou levar, vou poupar os meninos. Depois que eu passei por tudo isso, eu dou um conselho mesmo quando alguém tá passando. Não deixa de levar. Realmente para fechar o ciclo, sabe? Porque a gente precisa ver. Eu falo que para mim, eu consegui ver o Lucas no hospital. Então, assim, ele já tinha falecido, mas eles me deixaram ver de longe, toda paramentada. Aquilo ali para mim fez muita diferença, sabe? E para as crianças não teve. Então, para a Lavínia, do meio, principalmente para ela, foi como se não tivesse encerrado o ciclo. Ela não queria voltar para casa sem o pai. Ela desenvolveu crise de ansiedade, ataque de pânico, depressão, tudo isso durante o luto. E lidar com a dor é uma coisa assim que ninguém está preparado para perder. Não adianta a gente falar que a morte é consequência, que tem todo um ciclo. A gente nasce, cresce, né? Morre, que todo mundo tem certeza disso, né? Tem certeza da morte, não. Mas quando ela bate, quando ela chega, é realmente desesperador, é aterradora, na verdade, sabe? Você pensa assim, eu nunca mais vou tocar, eu nunca mais vou ouvir de verdade a pessoa do meu lado, que agora a gente já tem os vídeos, né? Mas é desesperador. E a Lavínia, assim, eu lembro, teve uma situação muito... Foi horrível, assim. Foi o primeiro almoço do Dia dos Pais. Nossa. E aí eu fui para casa dos meus pais. Lidar com essas datas é... Não, todas as datas são avassalador. dolorosas. Todas, não tem uma. As primeiras datas, elas são assim... Gente, eu falo que ninguém prepara a gente para isso, Ju. Não tem inteligência emocional, não tem coach, não tem mesa, não tem nada que prepara a gente para isso. Aí tava eu... É o jogo da vida. Real. Isso aí a Globo não mostra. Tava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e a gente almoçando, sabe? E aí minha mãe falou assim, Lavínia, vem almoçar, Lavínia, vem almoçar. Eu acho que ela tava segurando tanto, que aí a hora que ela chegou e sentou, alguém fez uma piada e todo mundo riu. E aí ela levantou chorando e falou assim, vocês estão rindo? Tipo, por que vocês estão meu rindo? momento de dor. E aí eu falei assim, como assim, filha? Porque o meu pai não tá aqui, ele nunca mais vai sentar comigo para almoçar. Nossa. E nada prepara uma mãe, uma avó e um avô para responder que eu faço sobre agora? Isso, sabe? E assim, a gente deixa ela falar, berrar, sentar, chorar, a gente acolheu a dor dela e tal. E depois todo mundo ficou pensando, realmente, tipo assim, ela nunca mais ia ter um almoço de Dia dos Pais com o pai dela. E para todo mundo, da família, amigos, né? A vida de todo mundo continua andágio. E isso pra gente que tá vivendo o luto, ele faz muita diferença. É difícil. Você vê até o outro, eu falo que, gente, o outro fazer compra e eu notar que o outro tá fazendo compra era dolorido para mim. Teve uma fase que eu deixava de pagar as contas, porque quem me lembrava das contas era o Lucas. E aí o meu subconsciente falava assim, eu não vou pagar, ele não tá aqui. E aí você vai entrando numa pilha, assim, que você não sabe o que fazer. Não, é uma loucura. O luto é desesperador. E as fases do luto, tem gente que fala assim, não, mas isso aí não existe. É chorar mesmo, sofrer, pôr pra fora. E depois bola pra frente. Não é, gente.
Parece fácil, né? Eu vivi todas elas. E assim, eu e os meus filhos. E diante de cada uma delas, teve um desafio diferente. Eu lidei de uma forma diferente. Então, eu tive a fase da negação, né? Que a gente acha que vai voltar. A fase que a gente acha assim, que superou. A fase da depressão. Bem. E a fase até mesmo, assim, que você começa a entender que é real aquilo ali, que você começa a culpar pessoas. Eu culpei, eu desabei, eu queria de todo jeito alguém para falar assim, ó, pelo amor de Deus, foi você, não sei o quê. Eu queria pôr para fora. Você conviveu comigo, Sim. você via, né? Que assim, a gente quando tá sofrendo, principalmente quando a oralidade é muito alta, assim, que eu gosto muito de falar, então a gente quer contar, né? Quer pôr para fora, quer explicar, quer, na verdade, é esperar do outro alguma coisa, algum alívio. E não existe. Não existe. É uma tentativa, né? De buscar ali resposta, acolhimento, o que eu faço, para onde que eu vou. E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Não, muito poucas são as pessoas que têm esse discernimento, sabe? De estar mesmo do lado. Eu falo que eu comecei o luto com 50 pessoas e eu fechei o luto com não enche nenhuma mão. Porque... E eu lembro de uma amiga que me visitou e falou assim comigo, Camila, eu tô aqui para o que você precisar. Se você quiser, eu vou te ajudar a fazer. E aí eu falei assim com ela, não, mas tá tudo bem. Ela falou assim, mas eu não tô falando agora. Daqui a pouco. Porque quando todo mundo agora for embora. tá todo mundo aqui. Mas daqui a pouco não vai ter ninguém. E aí vai ser nessa hora que você vai precisar de pessoas. E aquela hora o Tico e o Teco não estavam nem comunicando um com o outro. Beleza. E a ficha não tinha nem caído, né, gente? E é nessa hora que a gente... Não tinha nem caído, porque assim, na verdade, eu ficava assim, gente, e agora? E não volta mais. Mas na minha cabeça eu ficava assim, eu não tô acreditando, não é possível que isso aconteceu Comigo. Por quê? Não, e aí veio muito essas perguntas, Sim. essa negação, assim. E aí você pensa assim, eu com 3 filhos, eu falava assim com Deus, por que o Senhor me deixou ter 3 filhos? Se eu ia ficar viúva com essa idade? Né? É umas coisas assim, pergunta que não tem resposta. Não, e quando você tá ali no relacionamento, a gente não se prepara pra perder quem tá ali do nosso lado, né? Você tá fazendo um plano pra vida. Não, e o Lucas era quem fazia esses planos, Ju. Era ele que pensava assim, eu vou ter uma casa com uma varanda pra eu ver meus netos. Eu vou fazer o aniversário de 15 anos da Lala pra eu dançar a valsa com ela. E tá chegando esse momento. Ai, E o coração tá ficando mais apertado ainda. A Lala já começou a dar sinais, porque é um marco, né? É um marco, assim, que quando falta o pai é mais doloroso. Então, assim, são fases, são coisas que a gente passa diante de um luto que, para quem tá de fora, às vezes a pessoa pensa assim, não, ela vai dar conta porque ela é forte e ela vai passar. Mas aqui... Dá raiva até de ouvir o ela é forte? Eu não quero ser forte hoje. Eu não quero ser guerreira mais não, chega. Chega de ser a Xena, agora eu não quero mais ser guerreira, eu quero só colher os louros, por favor, tá? Chega de mandar batalha, não quero mais. Chega, não dá. E aí, o trabalho, você sente que você se encontrou no trabalho ou você se escondeu um pouco no trabalho? No primeiro momento, eu trabalhei porque eu não tinha opção. Porque no primeiro momento, eu queria realmente ficar em casa lambendo minhas feridas. Eu tive uma menina que trabalhava comigo, ela nem tá entre nós mais, ela também perdi. Ela teve câncer e tal. E eu lembro que a Fabiana... Você teve uma sequência de perdas logo após a perda do Lucas, né? Eu conto, as pessoas às vezes nem acreditam, né? Esses dias eu estava contando para uma cliente, ela falou assim comigo, gente, mas para mim era tão surreal isso, porque ela não perdeu ninguém, nem família, nem numa rede assim de amigos. Então, para ela era tudo muito surreal. Ela falou assim, Camila, por Deus, que eu pensava nisso como se fosse assim, lá no outro país. Ela continua indo para festa, essas festas clandestinas que teve. Ela continua vivendo uma vida normal. E eu falei, contando para ela, eu falei assim, olha, perdi meu marido em novembro. Aí, eu acho que foi já no final de janeiro, fevereiro, eu perdi meu avô. E aí, 2 meses depois, eu perdi a avó do meu marido. E depois, aí, num dia depois, a tia dele que cuidava da avó. Nossa. Então, assim, foram muitas perdas, sabe, no Covid. Então, a gente realmente teve que ressignificar. Eu falo assim, que a minha família, a gente aprendeu a valorizar mesmo o outro, a valorizar a família, né, o tempo de qualidade, os momentos, sabe? Eu voltei realmente o olhar para os meus filhos e eu realmente entendi que ninguém é eterno. Porque a gente, quando é mais novo, a gente tende a falar assim, eu tenho tempo. Não, eu não vou viajar hoje porque eu tenho tempo. Ano que vem a gente faz essa viagem, realiza esse sonho. Isso. E assim, o meu marido morreu, ele só trabalhou.
ele só trabalhou, tanto que tem coisas que eu faço hoje em dia, eu falo assim, gente, isso era o sonho do Lucas. Se ele tivesse eu tô aqui. realizando pra ele. Dar essa pontinha, assim. Uhum. Meu avô tinha o melhor abraço do mundo, gente, e ninguém acreditava em mim tanto quanto ele. Ele falava assim, a Camilinha é muito forte. E, Ele já cantou a pedra, Evô. Não, mas Avô, por que você não falou que eu era delicada? Ele falava assim, eu lembro que quando eu perdi o Lucas, eu fiquei uma semana, 15 dias lá na roça com ele, e ele e a Maria Clara também tinham um vínculo, Ju, assim, surreal, de outra vida, só pode. Aí eu cheguei e eu falei assim, vô do céu, o que eu vou fazer? Aí ele falou assim, se fosse qualquer uma das minhas outras netas, não dava conta, mas você dá. Eu tô assim, vô, o senhor tem muita fé em mim. Você tá acreditando mais em mim do que eu? Eu acreditava mesmo. E a sabedoria que ele tem? Pois é, minha filha, ele falava muito isso, assim. E hoje eu falo assim, gente, que saudade daquele abraço. Porque ele sabia, porque você é. E você sabe disso. E aí você vem pro personal organizer e aí você se destaca. E assim, não era a intenção ter o destaque, inclusive, na rede social. E aí você, com o seu jeito, assim, nunca me imaginei na rede alegre social. de ser, você foi conquistando todo mundo. E aí? O que você se acontece? assustou? Muito, né? Começaram as primeiras parcerias, aquela eu lembro. coisa- Naquela alegria. Gente, eu tenho recebido. O Instagram cresceu muito com a perda, né? Porque as pessoas, elas ficam querendo saber mesmo. E na atual situação, que não tinha nada para fazer, ficava todo mundo no celular. Era isso a real. O entretenimento que todo mundo tinha era ali, né? E aí, quando assim... E até informação, né? Porque não se conhecia muito da doença, não sabia muito o que acontecia. E teve aquela coisa, né? Aí no primeiro ano, eu tive muitas viúvas que fizeram contato comigo, muitas pessoas que perderam. Então, assim, eu tenho várias pessoas que eu falo que é o nosso grupinho, sabe? Que me acompanha por causa disso, desde lá do Covid. E aí veio esse boom da internet. Eu comecei a postar todos os dias, porque eu já gostava. E naquele momento que eu me sentia mais sozinha, falar para uma câmera era tranquilo, e eu gostava daquela interação. No primeiro ano do luto, eu não dormi. Então eu postava. Tava com tempo. Eu tava com tempo, né, gente? E aí eu postava, eu gerava conteúdo. E assim, a organização, ela tomou mais espaço ainda na minha vida, porque eu realmente tive que suprir, né? Que tampar aquele vazio ali, sabe? E eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro, né, gente? Vamos falar a real. Então, quanto mais eu postava, mais cliente eu tinha. E comecei a postar muito. Aí veio as parcerias, né? Eu comecei a criar uma autoridade na internet. As pessoas começaram realmente E era uma profissão nova, né? Você começou com 2 profissões novas. Sim. Personal organizer e influenciadora. Digital influencer, pensa, Ju. E assim, e claro também que houve um deslumbre, porque, né, eu acho que era muita informação. Hoje em dia, olhando para trás, eu não faria metade das coisas que eu fiz, mas eu tava lá no luta, gente, então eu tenho uma carta branca aí. Aí era tudo. Eu acho que naquela época, principalmente quando acabou a pandemia, né, tava todo mundo desesperado para fazer as coisas, para ter atenção, para sair de casa, né, para estar junto. Então, a internet veio assim para mim. Ela abriu essas portas, ela não abriu, não, ela escancarou as portas. E, através dela, eu consegui muito mais cliente também. E eu já tinha autoridade no que eu fazia, sabe? Eu nunca tive dúvida disso. Mas, depois que o meu Instagram deu esse boom, eu acho que ficou maior, né? Ficou maior. Aí veio, assim, pessoas com nomes, né? Que, assim, famosas que me procuraram. E eu comecei a atender alguns clientes que a gente olha e fala assim, nossa, gente do céu. Eu atendi ele. E eu acho legal, assim, porque você nunca parou para ficar, igual você falou, eu senti vontade de ir lá lamber as minhas feridas, mas você não se permitiu. E aí você correu muito atrás. Por mais que você teve alguns momentos de dor e de reclusão ali, você correu muito atrás. Então, esse crescimento não foi só porque a internet te deu visibilidade e nem só porque tinha acontecido o luto e a Camila tinha sido uma viúva coitadinha da Camila. Não, a Camila foi profissional, ela foi lá, ela estudou, ela correu muito atrás. E aí, assim, você buscou muitos cursos. Você começou, inclusive, a dar curso também. Sim, comecei a ensinar, né? Eu fui para um congresso e aí eu fiz uma atualização lá. E aí agora eu dou curso, eu ensino as pessoas, né, com personal organizer a trabalhar no mercado. Eu pego na mão mesmo e ensino para fazer como eu fiz, né, lá atrás. Realmente, assim, não foi a internet, é porque eu sou capaz, né? Porque eu tenho um know-how aí
de coisas. Então, assim, as pessoas confiam realmente no meu trabalho. Porque senão eles não continuavam voltando, né? Então, eu sempre tenho muito cliente que eu dou manutenção, que é cliente antigo, que tá comigo desde lá de trás, sabe? E a cada vez mais eu tenho melhorado na minha profissão, sabe? Agora, essa parte de não parar para lamber as minhas feridas, isso veio depois, o troco. Eu acho que tudo tem um tempo, né? Tudo tem um ciclo. Como eu não me permiti... Na verdade, não é que eu não me permitia, eu não tinha essa opção. Eu não Você tinha nem opção. sabia a hora de fazer isso, né? Não, na verdade, assim, é porque financeiramente falando, Ju, eu não podia. Não dava pra fazer. esperar. Não podia. Eu não podia falar assim, não, gente, eu vou tirar 6 meses, vou ficar aqui sofrendo com os meus filhos, fazer uma terapia, né? Ver como é que faz, acertar um antidepressivo, para depois voltar pro mercado. Porque Era financeiramente trocar falando, literalmente o pneu com o precisava. carro rodando. Era tipo isso aí mesmo. Você falou certinho, trocar o pneu com o carro andando. E aí, acho que o meu luto mesmo, assim, o que o luto trouxe, bateu 2 anos depois, que você estava comigo, você viveu, que foi, assim, o ápice, né, gente? Porque quando a gente não para, o corpo fala, né? E o meu corpo, ele não falou, não, ele gritou, tá, gente? Foi literalmente, né? Eu Veio uma alergia. Tive urticária crônica. Urticária crônica durante 8 meses. E não descobria? Nada, eu fiz um monte de exames. Eu tomei tudo quanto é tipo de antidepressivo e antialérgico que vocês possam imaginar. Coçava 24 horas. Era acordar. Na verdade, eu não coçava quando dormia, porque era psicológico, né? Então, assim, dormindo não coçava. Mas na hora que eu acordava, gente, era aquela sensação de rolar na grama. Eu pinicava o tempo todo que eu estivesse acordada. O tempo todo. Eu dirigia passando as costas no banco, sabe? E eu coçava até machucar, até esfolar, até ficar roxo, sabe? Eu fiquei muito cheia de hematoma. E eu lembro que eu postei assim no Instagram, sabe? Eu falei assim, gente, se cuidem. Porque às vezes a gente acha que a gente tá forte, que a gente dá conta de tudo, mas ninguém dá conta de tudo. E se permita sofrer, se permita mesmo se tratar, olhar para você, se priorizar. E eu postei as fotos, sabe? Dos hematomas, de como que eu tava. Eu falei, né? Pus assim, foi uma enxurrada de directs das pessoas falando que tava assim, tava assado, que umas desenvolveram. E a gente nem imagina, não! né? E é aquilo, porque eu não vivi aquilo, eu não parei para viver aquilo. Eu simplesmente continuei, porque eu não tive essa opção, sabe? E aí veio assim, que eu lembro que a urticária foi me levando. Aí eu tive a urticária, o meu corpo estava tão detonado, que qualquer coisa em mim virava uma confusão, só piorava. Nada era aquela gripezinha que passava, nada era aquele machucadinho que cicatrizava, sabe? Eu tive um abscesso, que eu quase tive sepse. E um trem assim, bobo, tomando antibiótico, o antibiótico não fez efeito. E junto com as coceiras. E aí, coçando. E foi perto de um fim de ano. E aí, assim, eu achei um médico, abençoado Senhor, que ele me passou um antidepressivo. E ele triplicou, tipo assim, a dose de loratadina era X. Aí eu tomei YZ. Era triplicada. Só dormia? A dose. Não, do loratadina não fazia dormir. Não. Os outros me faziam dormir. Aqueles antialérgicos que você toma quando é uma alergia comum que vai passar, sabe? Ou então, tipo assim, eu tenho alergia a esse perfume. Se eu cortar ele, vai demorar um tempinho, mas vai passar. Esses me faziam dormir. Agora, a loratadina, não. Mas eu ficava sonolenta com os outros. Entendi. Muito. Então, até acertar... Era efeito colateral, era emocional? Não foi uma semana. Foram meses isso. Foram meses, eu acho assim que foi mais ou menos uns 4 para 5 meses coçando e testando remédio, fazendo exame, indo para psiquiatra, indo para neuro, indo para clínico. Desesperado, gente, era desesperado. E ninguém tinha ideia que Ninguém era o sabia o que reflexo era. do luto. E aí esse psiquiatra, ele foi, sentou e me passou um antidepressivo combinado com a dose de loratadina, que era uma dose, assim, triplicada, que eu tomava de manhã e à noite, sabe? E aí, com o tempo, foi passando. Combinado com a terapia, gente, porque terapia é vida. É vida. A gente precisa de terapeuta, que sem terapia não vai. Sem terapia não vai, gente. E aí, foi passando, até passar. Né? Porque... Até te liberar para ser quem você é hoje. Amiga, eu fui liberta. E assim, a primeira casa de um famoso, conta aí um caso inusitado, quando você foi atender e fez a sua primeira organização lá. Tipo. A primeira famosa que eu atendi foi a Letícia Santiago, né? Ex-BBB. Nossa, gente, eu fiquei deslumbrada quando eu cheguei lá. Meu Jesus, Deus. Era tudo muito chique. Tanto vestido de festa com pedraria.
Swarovski. Era muito surreal, sabe? E o que mais me chama atenção, Ju, é porque a gente tem... Eu acho que as pessoas têm essa noção, assim. Às vezes a gente tá aqui, ó, do lado de cá do celular. Você pode me falar isso muito mais até. E aí todo mundo tá assistindo de lá, eles pensam assim, gente, ela é inacessível. Essa pessoa deve ser assim, deve ser assado. Aqueles pré-julgamentos. E aí quando encontra com a gente, entende que a gente tem chulé, que a gente não acorda linda e bela, que o cabelo é escovado, que é maquiagem, sabe? E aconteceu isso comigo quando eu comecei a ter acesso a essas pessoas, sabe? E quando a Lê sentou comigo, a gente bateu o papel, eu tô no telefone pessoal dela, gente. Né? Criou. Eu atendi antes do Lucas falecer. Eu lembro que ele falou assim, nossa, amor, você vai crescer muito, porque olha onde você está chegando. Aí eu pensei, gente, ele acredita muito em mim. Que bom! Ai, Deus. E assim, foi surreal. Dela um caso inusitado, ai meu Deus. Ela tem pavor à organização, a bagunça. Tipo assim, e pra gente organizar, você passou pro processo de organização, tem você que sabe que tem que tirar tudo do lugar. Eu lembro que eu falava assim, Letícia, nós vamos começar o desapego. E é assustador, tá, gente? Porque na hora que arranca tudo ali, você fala assim, meu Deus, não vai dar conta de organizar. Eu tive essa sensação. Então, eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus. E quando você vê tudo junto, vai pensando assim, meu Deus do céu, pra que eu tenho isso tudo? Isso tudo, Aí eu falava assim, Letícia, agora nós vamos pro desapego. Quando eu pensava, 5 minutos ela tinha sumido. Gente, mas cadê a Letícia? Foi pra casa da mãe dela. Ela só chegava depois tudo pronto. E você que tinha que fazer Nunca tudo. Nunca consegui fazer um desapego com ela. Não! Letícia, você precisa desapegar. Agora eu acho que ela até desapegou esse tempo atrás para fazer um bazar beneficente. Não, então já que a gente está falando disso, eu acho que agora chegou um momento muito legal que a nossa produção preparou. Vocês estão animados aí? Sim? Sim. Dicas de organização ao vivo. Então, ó, esse é só para você, tá? Esse aqui, a gente vai conhecer cada ambiente ali e você vai dar dicas agora ao vivo pra gente e para todo mundo que tá ali assistindo a gente. Ó, gente, vocês aproveitam, tá? Isso é uma consultoria, tá? Olha. Que vai estar disponível para vocês, tá? Então, vocês pegam esse vídeo, ó, já encaminha pro povo, já pega o link, copia, manda. Várias vezes. Porque eu tenho certeza que Dica tem amiga valiosa. que precisa, parente, mãe, sogra. Não, inclusive a gente pode falar daqui a pouco sobre acumuladores, né? Que eu tenho certeza que vocês vão ter alguém que vocês vão pensar aí agora assim, nossa, precisa da Camila. Pois é, tá. Juliana, olha, eu adoro te interromper. Seguinte, a gente tem algumas imagens aí, nem a Juliana viu, então por isso que eu estou entrando, de ambientes e a gente quer a sua opinião sobre. Tá, Bora, Tá? Camila. Vamos começar com o primeiro ambiente aí. Eu não vejo nada fora do lugar, gente. Super clean. Tudo tem o seu lugar, tá vendo? Tudo tem endereço. Repara que tem um livro na cabeceira. Aquilo ali é simplesmente o lugar dele. Não tem uma chave, não tem um controle, não tem nada. Então, ele tem um lugar dele, é criar endereço. Um ambiente maravilhoso. Juliane? Camila. Eu quero saber se a Juliana tem uma maravilhosa. opinião, se ela mudaria algo. Não mudaria. Até porque é engraçado a gente aprender sobre esse criar endereço. A Camila fala disso. E aí a gente já pergunta, fala de mãe. Eu já falo assim, qual é o endereço desse brinquedo? Então, gente, lá em casa E aí não lá tem em ninguém casa sem teto. virou Todo mundo tem endereço. teto. Não, ambiente maravilhoso, lindo. E é isso mesmo. Tudo no lugar. Eu acho que esse próximo é um pouco mais complicado. Ai, meu Deus. Será? Muita Imagina! informação, né, gente? Olha aí, gente. Alguns desses ambientes foram enviados pelos nossos... Não. Não! casa de alguém aí, viu, A gente gente? pegou na internet. A gente queria saber se tinha Gente, alguém... repara pra vocês verem nesse ambiente aí. A pessoa, ela procrastina. Tanto que, olha, não é só um prato. Tem mais de um prato. Então, ela não comeu um dia só. Foi uma refeição. Foram várias refeições. E aí, ela deixou de colocar no lugar. Eu falo que a bagunça, ela é um monstro. E aí, se você deixa um prato com um copo, no dia seguinte serão 2 pratos, 2 copos. Então, você tá alimentando O esse seu monstro, monstro. Ai, meu sabe? Deus. Então, se ela tivesse o hábito de usar
devolveu, usou, guardou, lavou, sabe? Não chegaria nesse nível. Mas já que chegou, precisa de um personal organizer, mas precisa de mais um móvel aí também. Porque a gente não tá vendo nada, assim, de guarda-roupa, gaveta, só umas portinhas. Mal a mesa. A pois mesa, é. assim, a gente vê pontinhos aqui. Essa bolinha de pilates tá num ótimo ambiente, né? Não, maravilhoso. Só que não. Como que faz? Pensa em fazer alguma coisa pra relaxar nesse ambiente maravilhoso, Eu fico me perguntando, será que é possível encontrar algo aqui? Será que a gente encontraria nosso produtor, o Oli? Cadê a camisa, o Oli? Olha, Cadê? Essa é pra próxima. A gente eu conta preciso, depois. eu preciso só falar uma coisa, que é uma pergunta que quando a gente estava selecionando as fotos, o nosso querido diretor artístico Caleb perguntou, qual cômodo é esse? Porque até agora... Na verdade, isso daí é Não uma dá pra sala, saber. porque lá no fundo é um sofá, isso daí é uma mesinha, aí aquilo ali é uma televisão. Isso não é um quarto, é uma sala. Ó, ajudou a gente. Pronto. Vamos pro próximo agora, que é um lado de fora, olha. O que você Que faria? acontece muito, né? Às vezes as pessoas organizam dentro de casa e esquecem o lado de fora. Aí, repara você, olha, tem resto de obra, tem, no cantinho acho que é uma escada, então tem ferramentas também. Ó, gente, eu colocaria uma caçamba ali fora. Resolveria. Gente, porque ó, pelo tempo que isso tá exposto aí, ó, não vai usar nunca mais. Já tomou chuva, já tomou sol. E pensa se tira tudo isso aí, o tanto de espaço que essa pessoa não vai ganhar, meu Deus. Pensa. E imagina, reforma esse ambiente, que ambiente Gente, bonito, só porque de tem pôr uma verde, tinta tem ali, tudo. ó, já vai dar uma luz. Já muda. E, gente, é surreal. Mas quando você organiza o seu exterior, o seu espaço onde você vive, o seu interior, ele segue o mesmo fluxo, sabe? As coisas vão clareando. Minha avó costumava falar assim comigo. Se tá com algum problema, menina, vai arrumar sua gaveta de calcinha. Quando você tá lá dobrando, tirando o que não presta mais, rapidamente você tem uma Acha uma resposta solução. pro problema. Boa. E é real. É real. É porque ali naquele momento você para e você começa a olhar pra dentro, sabe? E é engraçado que às vezes a gente, né, tá ali num ambiente bagunçado e eu não sei se acontece com todo mundo, mas normalmente a gente fica meio perdido para poder tomar alguma atitude. Às vezes eu tenho que dar uma resposta, aí tem alguma bagunça, aí o Marcos fala assim, pra que isso? Eu vou lá arrumar a cama primeiro, para depois eu falo, peraí, eu vou responder, mas primeiro eu tenho que sentir o meu ambiente em paz para eu poder tomar uma decisão. É um peso, né, Ju? Hoje imagina se tudo isso fosse numa mochila. E aí, assim, a organização da sua casa, a educação dos seus filhos, a sua vida conjugal, tudo guardado dentro de uma mochila. E aí, além de você guardar tudo isso, você ainda tem os extras, né? Que você tem aí um acúmulo de roupa, então seu armário ele é extremamente cheio, você não acha o que você tem. Então você fica o tempo todo pensando, olha, eu preciso de um armário novo, eu preciso de um espaço novo. Aí você tem aqueles materiais escolares que um dia você precisa sentar com seu filho para estudar e você não acha nada. Além de você carregar a educação dos seus filhos, você ainda tem que carregar aquele peso de falar assim, gente, não tá bem alocado, eu não consigo achar. Aí a sua mochila, ela vai ficando só pesada. Só pesada. Então, você vai caminhando, mas você vai caminhando com lentidão. A partir do momento que você começa a organizar, é como se você estivesse tirando coisas dessa mochila. Você vai tirando, sabe? Vai aliviando seu pensamento, a sua O cabeça. cérebro, ele vai entendendo que aquilo ali não é mais uma coisa que ele precisa ficar te enviando alertas. É a mesma coisa de que eu marquei com você de estar aqui hoje. E aí, se eu não anotar, o meu cérebro fica o tempo todo assim, olha, terça-feira você tem que estar lá, tal hora você tem que estar lá, tal dia você tem que estar lá. Se eu anoto, coloco aquilo num planner, coloco aquilo numa agenda, o meu cérebro, ele para de enviar essa mensagem. Olha. Entendeu? Então, assim, já é menos uma informação. Então, já é mais um ponto que eu descanso a minha mente para eu gastar energia em outra coisa, sabe? Gente, isso tudo é comprovado cientificamente, tá? Não tô falando nenhum tipo de asneira. Então, a organização, ela não é só no ambiente, Não, né? não. Ela é pra mental vida. também, É. Acho que Vamos alguém pro tá... próximo, gente. O ambiente ficou tão maluco que ele já tá virando de eu. trabalho. Agora vamos para o próximo, que é Achei que você ia mandar foto do seu quarto. Pra eu um dar ambiente de A trabalho. gente queria, tá? Na Não, próxima, nunca a vai gente vai acontecer. Nunca. Nunca. Inclusive, o nosso ambiente de trabalho, uma nota... Oh, agora é sério. Uma Amiga, nota... você não pode fazer isso comigo. Oh, nosso ambiente de trabalho. Aqui, você chegou, você entrou nos bastidores. Não é só aqui. Qual que é a sua nota? Não, vocês estão de nota 10, porque os meninos têm que lidar com muita coisa. Realmente tinha muito papel na mesa deles, mas é demanda de trabalho. Tá? Oh! Finalmente, gente. A justiça chegou pra Tá vendo, gente. olha? Mas esse ambiente aí, o que você acha?
Ó, são tantas informações na mesa que essa pessoa, principalmente se ela tiver TDAH, coitada, ela tá ali prestando atenção no computador, mas o cérebro dela tá pensando assim, olha, esses papéis estão expostos, tá fora de ordem, eu preciso organizar. Esses fios estão aparentes, se eu der uma puxadinha neles e esconder. E até mesmo esteticamente falando. Se você for atender alguém numa mesa dessa, que tipo de credibilidade que você passa? Sabe? Então, a gente pensa, sim, na organização, na funcionalidade, mas tem que pensar Na também na apresentação. estética. Porque você precisa mostrar um ambiente de trabalho organizado, com tudo no lugar, criar os seus sistemas. E outra ali, olha, só vira um depósito de bagunça, né, gente? Arquivos ali. Não, E aí tem também, inclusive, os organizadores, né, Camila? Que facilitam pra caramba, né? Muito, gente. Porque, assim, às vezes você tem um móvel que ele não te atende em tudo que você precisa. Então, quando você usa um organizador, você dá Às vezes ele é função. alto e você precisa de uma função de gaveta. Sim, às vezes é baixo demais e aí você não consegue organizar, você coloca colmeias que você faz arquivos, sabe? Então, vamos supor, uma gaveta muito fininha, se você for jogar lá caneta, lápis, grampeador, borracha, vai ficar tudo solto e bagunçado. Mas aí você vem com os acrílicos e vai colocando cada um no seu endereço novamente, sabe? Então, faz uma gaveta de escritório organizado, porque se você precisar pegar uma borracha, você pega de olho fechado onde tá. É a mesma coisa, assim, fulano, onde que tá isso? Tal gaveta, se assar a terceira acrílico. E a pessoa acha. Eu sinto que vocês fazem mágica na hora que vocês estão lá organizando, né? Porque hoje a Camila não é sozinha mais, ela tem uma equipe. Então, por onde vocês começariam aí? Eu ia tirar tudo da mesa, deixar a mesa totalmente limpa Pra começar e fazer do as zero. categorias. Porque não é simplesmente, tipo assim, juntando. Você tem que juntar as categorias. Eu falo juntar os iguais, as famílias, sabe? Vamos supor, contrato, todos os contratos têm que ficar num lugar só. As folhas em branco num lugar só, caneta num lugar só, sabe? E quanto mais a gente tira, tipo assim, quanto menos coisa exposta, melhor. Porque é aquilo, eu tô conversando com você, mas inconscientemente o cérebro da gente fica mandando mensagem. Só olha aquela coisa ali, não sei o quê, né? E aí, assim, num local de trabalho isso conta muito. Traz muito mais produtividade, né? Com certeza, com certeza. É uma dica aí para os empresários, para todo mundo, gente. por Porque favor, traz produtividade, certeza. Aquela frase, eu me encontro na minha bagunça, não existe, tá? Ela é fake. Te enganaram a vida inteira. Meu filho, infelizmente tô aqui pra te falar a verdade. Agora, mais uma imagem aí de um banheiro. Olha só. E esse banheiro? No banheiro eu colocaria um carrinho ali de rodinhas. A gente, inclusive, vende em vários lugares. E ele tem um gaveteirozinho que você consegue ir organizando. Ou então ele tem só, tipo assim, umas prateleirinhas, como se fossem uns cestinhos. E aí você consegue pegar esses shampoos, esses trem que pensa do lado do vaso sanitário, nada a ver. Aí você colocaria ali tudo bonitinho, desocupava essa pia, tamparia as escovas, gente, porque o banheiro é um lugar que germes, bactérias, tudo ali, quando você aciona a descarga, faz assim. Então, escova. E outra, gente, gente, eu vi um vídeo esses dias de uma lagartixa lambendo uma escova. Eu chego na casa das minhas clientes, eu falo assim, pelo amor de Deus, tampa as escovas. Aí eu falo assim, mas os meus meninos não tampam. Eu falo assim, então você mostra esse vídeo pra eles. Tem que tampar a escova, gente. Tamparia as escovas bonitinhas. Mas um carrinho ali debaixo. Inclusive, tem uns que encaixam debaixo da pia. Só te falar, eu tô aqui... Engolindo seco, né? Amiga, e é real, tá? Quando a casa dorme, os bichos acordam, gente. E assim, você fala assim, mas não tem uma barata na minha casa, tem uma formiga. Meu bem, você não fica 24 horas acordado dentro da sua casa, não. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Um mosquitinho, algo ali. Não dá. E isso, assim, são coisas, gente, que acontece na casa de todo mundo, tá? Pobre, rico, milionário, trilionário, na casa de todo mundo. Só não vai acontecer se tampar a escova. Tampando a escova, não. É isso. E agora eu acho que é a última. Deixa eu ver. É a última, que é uma cozinha. Nossa. Olha. Então. Uma cozinha. Aquela cozinha que não deixa dormir em paz quando ela tá assim, ó. Gente, ali, na verdade, a cozinha precisa ser arrumada, né? Precisa lavar as louças, secar bonitinho, guardar. E tem armário, olha aí. Ó, tem gaveteiro bonitinho, tem os armários. Então, a cozinha precisa ser só arrumada. Ó, eu falo que tudo tem que ser... Nada que é demais é saudável. Tudo tem a medida certa. Eu conheço pessoas que não dormem sem lavar o último copo da pia. Eu, Camila, eu não deixo de estar com os meus filhos para me arrumar a cozinha. Não deixo de estar com a minha mãe, com o meu pai. De sair com uma amiga, se eu estiver mesmo precisando, se ela estiver precisando de mim, enfim, no nosso momento lá de Luluzinha. Não deixo de ver um filme com os meus filhos por causa da cozinha. Mas, em contrapartida, eu penso, eu priorizo. Eu preciso que a cozinha esteja em ordem para que eu também esteja em ordem. Para que a casa, ela siga em ordem, sabe? Então...
aquilo ali é arrumar a cozinha. E eu tiraria um pouco das coisas que estão expostas ali, olha. Porque tem muita coisa exposta. E eu tenho certeza que a pessoa não usa o liquidificador todo dia. E se usar, não vai quebrar a mão de pegar lá dentro e devolver todo dia. É criar sistemas. E é engraçado que, assim, aqui as vasilhas estão soltas. Sim. Mas só o fato, às vezes você não vai ter tempo de lavar, mas só o fato De juntar. de agrupar elas ali, juntou tudo bonitinho, colocou os copinhos ali, você já tem uma sensação que tá organizado. E, gente, aqui, organização não significa que você, tipo assim, você tem dinheiro, que você é rica, que não sei o quê, não. Porque tem muita Simples. gente, né, Camila, que não fala, eu não vou poder contratar o seu consigo me organizar serviço. porque eu não tenho uma personal organizer, eu não tenho dinheiro para comprar os organizadores, que não sei o que, não sei o que. Minha filha, não tem? Faça diante da sua condição aí. Se organize dentro da sua necessidade. Dá pra organizar, até dá? com um potinho de sorvete, Dá né? pra usar várias coisas. Gente, no YouTube, gente, é uma terra assim, ó. Você vai achar Infinito. ideias pra tudo. São infinitas possibilidades que você acha, sabe? Inclusive, tem uma imagem que eu gosto muito de postar, às vezes, que é uma casinha de chão batido, de terra, de chão E batido. tudo arrumadinho. Tudo Eu já vi. no lugar. Gente. É prazeroso Eu de olho e ver. falo assim, gente, não tem condição, tá vendo? Não tem desculpa. Não tem. Acabamos? Acabamos agora. Ah. Foi dinâmica, a gente estreou o telão e obrigado, tá? E qual que é o ambiente aí se vocês, basicamente, vocês não iriam de novo desses Na dois? sala, aquela sala. Aquela lá. Eu sala. não quero ser convidada pra tomar um café naquela sala. Então, nunca. gente, a gente queria dizer, é a sala do sala. Mentira, não é isso não. Não, eu ia falar, mentira! Não, eu tive que ouvir, Chama a misericórdia. inspeção, porque nunca, jamais. Eu queria saber se por acaso tem a ver com a produção, se é da casa de alguém, aí alguém tá enganando. Mas aqui não é, não. Pra pegar dica, né, ô Pois é, Juliana? pode Pra me pegar contratar. uma dica aí, dica Inclusive, boa. me contrate. Camila já vendendo o peixe dela e ela Ah, tá não precisa, certa né, porque ela é gente? muito boa no que ela faz. Então já deixa seu Instagram aí, ó. Vamos lá, né, gente? Camila _organizer. Vocês me seguem lá, por favor, tá? Indica pras amigas, porque todo mundo precisa de organização. E além da organização, né, Ju, tem lá a vida diária. Vocês vão morrer de rir da minha menininha mais nova, que é um mime ambulante. E eu não escondo nada, tá, gente? Eu sou de verdade, eu falo tudo e eu mostro tudo, tá, gente? Adora mostrar as idas pra roça, pra mostrar a vida como não, ela a minha é. família, que é tipo família Buscapé, tá? Porque, assim, é a família muito grande. E, às vezes, todo mundo agrupa lá numa casa de 3 quartos e tem que caber todo mundo. Aí a gente acha gente em tudo quanto é lado. Todo mundo fica assim, Camila, você é muito engraçado. Mas não é eu, não, filho. Eu nasci nessa família. E é isso. Então, ó, antes da gente fazer o nosso ping-pong, que é um bloco muito já famoso, é o nosso quadro mais esperado, quero que você fale dos acumuladores. Porque eu tenho certeza que tem alguém que vai identificar e vai saber que precisa indicar seu serviço na hora. Gente, é até delicado falar, porque eu acho que as pessoas que se tornam acumuladores, ela tem uma dor. E essa dor pode vir da infância, pode vir de um acontecimento, sabe? É alguma coisa emocional, provavelmente é de fundo emocional, um trauma ou alguma coisa. Ela tem tanto medo de perder de novo que ela mantém tudo pra ela, sabe? E aquilo, ela se sente, naquele momento, ela se sente completa. Né? Aquele momento que ela foi, eu tenho, inclusive, na família até, a pessoa sai, ela não consegue voltar sem uma sacolinha. E aqui, é triste, quando você chega, você olha assim, você vai achando as coisas novas na sacolinha. Que nem foram usados. E é o simples fato de ter saído, comprado e levado para casa, sabe? Então, acumuladores é isso, é uma dor. Então, se você conhece alguém, primeiro, gente, é terapia. Terapia. Eu já atendi um caso, na verdade, 2 casos. Uma delas, a gente mantém até hoje, eu volto para fazer a manutenção. Eu falo assim com ela, que quem viu essa casa antes e vê agora? Uma transformação. Porque, uma transformação. Eu lembro que, eu não lembro qual das meninas que foi comigo, que elas falavam assim, gente, ela é sócia da Shein, só pode. Eu vi tanto saquinho da Shein. Sério. Porque, gente, você tá em casa. Consumia. Pensa aqui, você tá em casa, às vezes você não trabalha, mas você tem um dinheiro que cai ali todo mês. O que você faz? Você tá com acesso Ocupa livre seu aqui, tempo, você né? Ocupa seu tempo. E tem muita gente que ocupa o tempo comprando. E tá lá pra vender, e você tá aqui pra comprar. E fim, Junto a partir útil do ao agradável. momento que você tá com uma dor ali, que você acha que você precisa, você vai comprando, sabe? Gente, eu falo que
foi um trabalho mesmo que eu fiz. E hoje eu tenho orgulho de ir voltando. Claro, assim, que não é do dia pra noite que vai se curar. E tem que fazer terapia mesmo, tem que procurar profissionais, sabe? Mas já deu uma Porque a própria aliviada. pessoa mesmo não percebe, né? Então, assim, às vezes a gente precisa realmente de alguém para falar com carinho e entender também, ajudar até naquele processo emocional ali. Às vezes a pessoa é um grito de socorro, né? Eu tive uma fase da minha vida que eu fui bem acumuladora também. Quando eu tinha estandes, eu mexia com roupa na época. Eu lembro que assim, que eu comprava um pra loja e comprava um pra mim de cada cor. Era um pra loja e um pra mim de cada cor. E quando eu comecei como personal organizer, eu tinha aquele apego. Eu falei assim, um dia eu vou precisar. E isso era uma dor. A minha família sempre foi muito humilde. E às vezes a minha mãe não conseguia levar a gente para escolher uma roupa. Ela saía, ela comprava nas promoções e trazia um tanto para mim, um tanto para minha irmã. Naquela época não usava esse conjunto, tá, gente? Só para constar. Então saía minha irmã com a calça de uma cor e eu com a blusa do mesmo tecido e a cor da calça dela, sabe? Assim, então eu fui crescendo e falando assim, quando eu cheguei numa condição que eu já estava independente, eu falei assim, agora eu posso comprar, né? Agora eu posso escolher. Então eu quero um de cada. E aí era um de cada, né? Várias cores. E toda vez que tinha uma ocasião diferente, tinha que ter uma roupa nova. Por mais que tinha 1 milhão de etiquetas, sabe? E quando eu comecei com o personal organizer, gente, eu fazia compra em São Paulo, aquelas sacolas jeans, eu devo ter tirado umas 3 de roupa minha. Nossa. Que o primeiro projeto foi na minha casa, né? E foi, assim, desafiador. A começar em mim? Foi desafiador. Eu tinha uma cama de casal, de um quarto de visitas, que nunca recebeu uma visita, mas cama lá em cima fazia um monte de everest. Na hora de sair, eu jogava pra cima que eu ia vestir pra eu passar com as crianças. Eu deixava de atender o portão pra ninguém chegar lá em casa por causa da bagunça, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, se eu tive jeito, todo mundo tem jeito, tá, gente? A minha casa hoje não é assim, tá? Tudo cabe nos guarda-roupa. Eu não sou apegada mais, mas foi todo um processo, sabe? E é isso. E aquilo, a gente olhando, você não acha que você tem algum problema? Não, eu não tinha problema, eu era super tranquila, de boa. E, né? Ótima! E quando eu comecei com todo o processo, é muito assim, é surreal quando você olha e você fala assim, gente, onde que eu tava com a cabeça? Que eu fui comprando tanto sem Onde perceber. que eu tava com a cabeça? Que eu falei assim, meu Deus, pra que tudo isso, sabe? E era muita coisa, realmente. Temos uma pergunta surpresa. Agora eu vou fazer uma pergunta surpresa para os convidados. Seguinte, a gente tem uma tradição brasileira típica, eu acho que a Camila deve saber, que é a famosa... Quem nunca teve uma cadeira de roupa, não é? A famosa É um cadeira... evento. Um evento. É um evento. Você já teve, Juliana, cadeira de roupa? Todas as minhas clientes têm uma cadeira de roupa. Todo mundo No dia de tem. um evento importante, quem nunca fez uma cadeira de roupa na Uma vida? cama, né? A cama de roupa, a cadeira. Eu agora tenho um sofazinho. Mentira. Ai, de Deus! Tá sendo Uma promovido. cama de solteiro. O moço sendo alimentado, tá moço aí, ó. crescendo. Não, mas aí eu quero saber uma dica para alternativas viáveis, porque às vezes realmente a gente sabe que a organizar demanda-se um certo tempo. Sim. Mas assim, existe algum jeito de fazer? Porque eu já pensei seriamente numa época para eu resolver isso, de transformar meu guarda-roupa num guarda-roupa aberto, só com Não faz cabides. isso. E aí eu pensei, não, é será, pior. meu? Mas assim, eu quero saber uma alternativa viável para essa instituição brasileira, que é a cadeira de roupa. Aquelas, meu adolescente, eu tirei a cadeira pra pôr o ventilador nesse calor. Já resolveu um Aí problema. já não consegue mais acumular. Mas uma dica, gente, muito importante, que funciona muito, porque eu uso comigo isso. Todo dia, antes de dormir, eu não deito enquanto eu não ponho tudo que tá no lugar nessa cadeira. Ou então numa penteadeira, ou num criado mudo, sabe? Eu costumo falar que na minha casa, eu sou como se fosse um caminhão, sabe? Esses que trabalham para logística, que leva e traz. Eu vou num cômodo pro outro, eu nunca volto de mão vazia. Porque eu tô sempre colocando alguma coisa no lugar, sabe? E a manutenção diária é o segredo. Toda vez que você falha um dia sem colocar, no dia seguinte vai estar dobrado ou triplicado. Aí você vai ter mais preguiça, mais desânimo, Só sabe? vai aumentando. Vai só O aumentando. problema. É alimentar o monstro, entendeu? Agora não. Eu me proponho todo dia à noite a dar uma volta na minha casa. Eu tenho uma mania, gente, é uma doença com a manta do sofá. Eu não deito sem esticar a manta do sofá. Depois que todo mundo usa, vai deitar. É porque o final do dia, geralmente, a gente fica na televisão, né? E aí, a hora que os meninos
eles vão para dormir, a manta tá toda remoída lá, né? Gente, eu detesto manta de sofá. É sua bandeira da paz. Ai. Entendeu? Aí tem gente que fala assim, mas eu os quadros tortos. Eu falei assim, então não vai lá em casa não, porque eu mesma que ponho meus quadros, porque não tem marido hoje em dia, então tá tudo... Agora a manta do sofá tá esticadinha. Uma outra instituição brasileira, né? A manta do sofá junto com a... evento, tá, gente? Porque tem gente que põe a manta do sofá quando chega assim, no final da semana, ela só tá na beiradinha, assim, enfiada já na grita. Jesus. Toda na grita. Aí se alguém chega na porta, nem entra, né? Não, minha Tá filha. arriscado, esse sofá pode me engolir. Tipo isso aí, sabe? Qualquer tanto de almofada e fica tudo... Então, ó, vamos lá pro nosso ping-pong. Ah, meu pai, não sei. Eu vou falar e Responde. você vai completar ou você vai me responder? Eu sou péssima com isso. As muito palavras tranquilo, somem, você tem fica TDAH, tranquilo. amiga, Se misericórdia. sumir, você busca ela. Vai que dá. Se eu pudesse organizar uma coisa na minha vida agora, seria... Ah, meu pai, se eu pudesse organizar alguma coisa na minha vida agora, eu organizaria as crises que Maria tem dado. Por causa da puberdade. Tá É entrando. atípica, tá, gente? Eu organizaria minha filha. Coisa fácil. Fácil. É porque no resto, pensando assim, ô Ju, mas é porque Tá eu tudo venho lá bem. de um processo, Sim, né? amiga. Então, depois que eu passei por esse período todo aí, eu fui organizando papelada, documento, eu fui acabando com várias pendências. Gente, hoje eu comemorei no Instagram que eu paguei minha última parcela de IPVA sem atrasar. Agora tá ficando organizado mesmo. Ai. Meu maior desafio na vida até hoje foi... A maternidade solo. Porque por mais assim que às vezes a pessoa fala assim, mas anda sozinha do que mal acompanhada, filho. Você pode ter uma planta do seu lado, mas ela tá lá. Ela pode não ter nem te responder, mas aí você vai falar com ela. Pelo menos você vai jogar a culpa nela em algum momento. Sim, você não fala, também você não colabora. Mas tamo junto. É sobre isso. Eu imagino. O maior absurdo que presenciei na minha carreira foi... A minha carreira. Não. tem. Não, é só você falar na minha vida pessoal. Olha, Na carreira, olha que temos. não teve Mas nenhum assim, absurdo. um acumulador ou algo assim que foi assustador? Não. Nada me assusta. É. Nada me assusta, assim. Não, em relação à carreira, não. Eu já Eu- peguei muita coisa. mas Eu vi um vídeo uma vez de uma acumuladora que, assim, ela não conseguia sair de casa mais de tanta coisa que foi acumulando e tinha ratos mortos, bichos Eu mortos. nunca peguei nada extremo, assim, sabe? Mas eu peguei o caso de uma pessoa que ela não via bem, a vida emocional dela estava muito bagunçada. E aí ela morava numa casa, assim, uma casa muito grande, 2 andares. Em todo cômodo tinha a roupa dela. Mas não foi assustador, Aham, porque eu já você tá acostumada. É assim. Pra mim seria. Eu ia olhar e falar, ai, meu Deus, por onde você é eu muito começo? minimalista, né, amiga? As pessoas acham, gente, que a Ju é acumuladora, que ela tem excesso de Não. roupa, de sapato. Não, ela não tem, tá, gente? Eu sou Não bem tem. controlada, minimalista. ela não Graças a Deus. Tô liberta dessa aí. Tá assim. Se eu pudesse dar um conselho para a Camila do passado, seria... Pensa lá, 10 anos atrás. Nossa, 10 anos atrás. Aí eu tinha desacelerado e vivido mais com calma, aproveitado mais o momento. Sem o desespero de falar assim, nossa, eu preciso correr atrás disso para viver lá na frente, isso, não sei o quê, preciso trabalhar muito. Nossa, eu trabalhei muito, eu podia ter fechado os meus olhos um pouco para o financeiro, para a profissão e voltado mais para casa, para o Lucas, para os meninos, sabe? Eu daria esse conselho para Camila lá atrás. Principalmente depois de tantas perdas, né? Sim, e eu acho que serve para todo mundo, né? Porque É. ninguém tá isento de perder, ninguém Sim. tá isento de viver uma coisa assim. Então, assim, hoje em dia, eu não fico mais sofrendo pelo amanhã. Eu vivo hoje e eu vivo com qualidade. Você me conhece, você sabe muito bem, depois das transformações que eu vivi na minha vida. Então, hoje em dia, o que é prioridade na minha vida é muito diferente do que era antes. O hoje, ele é lindo, né? E é o que a gente tem. É isso aí. E é lidar com o que a gente tem, sabe? Porque a gente fica tão preocupado com o que a gente não tem. Uhum. Que a gente não para olhar e fala assim, poxa, eu venci Mas nisso, eu consegui. tenho isso. E assim, olha o que eu tenho, É. sabe? Eu olho hoje para os meus filhos e eu falo assim, gente, eu tenho um menino de 17 anos que nunca trabalha, é uma gracinha, super obediente, me ajuda demais. Nós somos uma equipe na minha casa, sabe? Somos fechados um com o outro. E tantas famílias aí que foram desfeitas, estão sendo desfeitas, sabe? Então,
o olhar para dentro é o mais importante. E primeiro os de dentro, para depois os de fora. Certíssima. Bagunça é? Desorganização. Procrastinação. Explica aí procrastinação para quem não sabe o que é. Não fazer na hora, de deixar sempre para depois. E aí você vai Uma hora eu criando faço, bagunça, outro dia eu faço. É isso aí, isso é procrastinar, não fazer na hora, enrolar. Falar assim, um dia, quem sabe, não agora. Isso é procrastinar. Depois alguém faz. Isso aí, fica esperando sempre. Um item essencial que não pode faltar no meu kit de organização é? A rotuladora, que a gente tem que criar endereço, né, gente? A gente põe etiquetinha em tudo. Até na despensa, né? Tudo na despensa. Nos até remédios. No banheiro, remédio. Olha, a data de validade também é muito importante, tá, gente? No guarda-roupa, uma dica muito importante. Não mantém nada estragado ou manchado, gente. Olha, às vezes você fala assim pro universo, eu queria tanto uma blusa nova, mas aí você tem 1 milhão, uma rasgada, uma manchada, uma não sei o quê. Como que ele vai te mandar uma blusa nova se tá ocupando espaço com tantas que você nem usa? E vai ser útil para alguém, Com certeza. né? Uhum. Sou bagunceira quando? Quando eu preciso vestir uma roupa assim para um evento desse, sabe, gente? Aí Hoje foi esse dia? E aí hoje é aquele dia que eu vou demorar não sei quanto tempo para pôr tudo no lugar para poder dormir. Nossa, a gente vai ter que ver isso aí. Você pode colocar grava um vídeo para o momento que sair o podcast, você já colocar lá pra gente. Vou fazer isso. Um sonho que pretendo realizar. Reformar minha casa ou então mudar de casa. Tá no Ter projeto. mais espaço, meus filhos para mim. Você já viveu um que foi uma reforma do banheiro que foi incrível, né? Nossa! Foi meu banheiro, troquei de carro. Nossa, é? Já realizei muitos sonhos, tá, gente? Levei meus filhos todos de avião umas 2, 3 vezes aí. E lá atrás eu olhava e falava assim, gente, Tão como que eu vou fazer com distante. esses meninos? Se eu tiver que viajar de avião, como é que eu vou fazer com a Erika? Esse tanto de menino. Nós já fomos 2 vezes. Eu falei assim, gente, não tem nada impossível. Nada. Só tem que ter coragem. E não pode ter preguiça. Dá pra correr atrás, né? Dá. E dá pra aprender uma profissão nova, inclusive pra quem tá aí meio perdido, né? Vai pro curso. É tipo isso aí, tá? Esse fim de semana próximo até tem. Ó. Se eu pudesse acabar com algo no mundo, o que que seria? Com as injustiças. Eu vivi muitas. Com as injustiças, sabe? Eu falo que não existe família quando põe dinheiro no meio. Não existe empatia quando põe dinheiro no meio. E tem muita gente aí que não importa. Para pisar, para usar outra escada, sabe? Então, eu falo que é um princípio que eu nunca quebro. O que é meu, o que é do outro, sabe? É a honestidade. É não passar por cima de ninguém para chegar onde eu tô. Eu acho que é por isso que Deus me abençoa tanto, sabe? Ele não abre, ele escancara as portas. E é isso, cada vez mais, né? O melhor da vida é. Amiga, ser feliz com o que a gente tem, bom demais, ficar leve, tudo pode ser leve. Quando a gente descobre isso... Bom demais. Nossa, que tudo pode ser leve, que a gente tem o poder mesmo de ressignificar aquilo, reprocessar aquilo que a gente viveu e começar a quebrar o ciclo, sabe? E começar a viver novas coisas. Não ficar sempre naquele looping, né, de sofrimento com o que aconteceu lá atrás, que nem faz sentido mais. Eu vivo hoje de uma forma tão leve. Obrigada, Jane. É tipo isso aí, gente. Tudo cria de Jane. O pior da vida é... Perder. Perder. A morte, né? Porque aí não tem como. Não tem solução. Esse é o pior da vida. O sucesso é... O sucesso é... o sucesso, hoje em dia, olhando, é ter saúde para continuar, para buscar aquilo que eu almejo. O sucesso é isso, gente, é ter saúde, ser feliz com o que a gente tem, é valorizar o pouco, gente, né? O simples, na verdade, sabe? O sorriso do outro, isso que a gente está tendo aqui, né? Porque a gente tem uma vida fora disso aqui, sabe? Então, isso para mim é sucesso. E eu tenho uma coisa comigo, assim, que ver o sucesso do outro é como se fosse o meu sucesso também, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo a conquista do outro. E é verdade esse bilhete. Gente. É verdade. O amor é... O amor é uma coisa que a gente não compra, que a gente não dá e que a gente às vezes nem ensina. É natural. Tem que viver, né? Tem que viver. A frase da minha vida é... Não será fácil, mas é possível. E é mesmo, né? Mostra a lei. Aqui, gente. E agora tem uma outra, para todo fim um recomeço.
Você viveu vários, né? Vários. Não foi só um. Vários, assim. Gente, eu falo que minha vida dá uma novela da Globo. Se eu for contar tudo assim, tintim por tintim, a gente ia ter que ficar aqui um dia inteiro. Parar para almoço, voltar, parar para almoço, voltar. Esses dias eu tava fazendo uma análise das fases do luto, que eu tenho meu coração arde de vontade de fazer um conteúdo para as pessoas que vivem o luto, sabe? Porque quando eu vivi isso, eu ficava tão carente, tão sedenta de coisa, eu não dormia, eu ficava na internet igual uma louca pesquisando, conversando com pessoas que estavam passando por aquilo. E tem gente que às vezes não consegue nem dividir experiência, sabe? E aí eu tava analisando nas fases do luto as loucuras que eu fiz, tá, gente? Foram algumas Faz parte? Eu fiz, tá, gente? Aqui a gente trabalha com a verdade. E assim, as coisas com que eu passei, que não foi por responsabilidade minha, foi porque outras pessoas, eu dei abertura para outras pessoas entrar na minha vida, sabe? E pessoas que eu realmente confiava, né? Tudo aquilo que... Gente, eu passei cada coisa surreal. Lidar com documentação, com aquela burocracia toda. Porque não é só o luto, né? Não é. Eu lembro, assim, tinha um mês que o Lucas tinha falecido, não tinha feito um mês, a gente precisava entrar com o inventário, porque tem multa, tá, gente? Precisava entrar com o inventário. E eu tive nem digeriu ainda tudo e aqui, numa pandemia, porque ele faleceu no início da pandemia. Não podia sair de casa. Tive que ir pra fila do cartório, tirar uma certidão de casamento atualizada. Gente, mas aquilo me deu uma revolta. Mais uma revolta, uma pandemia terrível, e o povo indo votar e fazendo, né, campanhas e mais campanhas. E a minha mãe mora de frente para uma escola, aquilo ali acabava comigo, emocionalmente, psicologicamente falando, sabe? Então, assim, as burocracias que a gente vive. Então, você precisou reinventar, assim, várias todo coisas. dia. E eu quero muito falar para as pessoas sobre isso, sabe? E eu olho para trás e eu vejo, assim, gente, se tivesse alguém nesse momento da minha vida com essa postura, ou se eu tivesse achado alguém que contasse isso, talvez eu não tivesse feito alguma coisa, assim, eu tinha tido uma postura diferente, sabe? Então, as pessoas que me procuram hoje, eu consigo aconselhar com muito mais maturidade, até mesmo porque eu tenho experiência, né? Eu já passei por tudo lá fora, e eu, Camille, minha terapeuta, tá, gente? A gente tem certeza que eu já encerrei aí o ciclo do luto, então eu consigo falar sobre ele. E aí você, para separar um pouquinho da sua profissão, você fez um outro perfil no Instagram, que é para isso, que é voltado para essas pessoas. Aí eu posto, né, posto sobre experiências mesmo, posto sobre os meninos, posto muitas frases, muitas coisas assim, porque a gente se apega no pouco, sabe, Ju? É igual essa frase que eu tatuei. Foi uma amiga que me falou no dia que ele faleceu. Ela esteve na minha casa, ela me deu um abraço, eu falei assim, eu não vou dar conta. Aí ela, não vai ser fácil, mas é possível. Eu nunca mais esqueci disso. Era tudo que você precisava ouvir naquele momento. Era tudo que eu precisava ouvir, sabe? Então, assim, eu lembro que quando eu dei entrada no inventário, gente, foi um dia... Foi horrível. Foi horrível. Eu tinha um grupo no WhatsApp, você participou, que era um grupo que eu dava dicas de organização. E quando o Lucas faleceu, eu falei assim, gente, eu não dou conta, eu vou parar, vou encerrar o grupo. Gente, elas se organizaram. Pessoas que nunca tinham me visto pessoalmente. Nunca, nenhuma delas tinha me via, assim. Era só pelo grupo e era um contato, assim, eu postava produto de organização, eu postava dica. Era isso. Elas se organizaram. E elas fizeram uma carreata na frente lá de casa. Elas levaram presentes. Elas levaram o marido de uma foi vestido de Capitão América, acho que Capitão América, sabe? E aquilo pra mim, pros meus, gente, a Lavínia, os vídeos, ela fica assim... Sabe? Foi mais de 50 carros, Ju. Você pensa, foi tanta gente que se deslocou para aquilo, sabe? E assim, aí por isso que a gente veio e fala assim, olha, gente, o mundo não tá de todo perdido. Tem muita gente que ainda tem empatia, sabe? Então... Muito amor aí ainda, né? E assim, foi no momento que eu realmente precisava, sabe? Então é então você recebeu a frase certa. Eu quero só que você deixe uma mensagem para quem tá te assistindo. Ai, meu Deus. Ó, eu não sei o que você tá passando na sua casa, mas não vai ser fácil, mas é possível, minha amiga. E se eu tive jeito com a minha bagunça, você também vai ter. Se eu venci, né, a dor do luto, você também vai vencer. Então, assim, eu não sei qual a sua dificuldade, mas é só não desistir. Você pensa só, desistir não é opção. E todo amanhecer é uma nova oportunidade. É isso. Eu quero te agradecer. Ai, amiga, eu te agradeço. Eu ficaria pela aqui presença. Com toda certeza, chegando no final com gostinho de quero mais. Ai, pois é. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu quero te agradecer muito. Foi, obrigada. Assim, como sempre é, muito gostoso, né? A gente nem viu a hora passar. Mas
Mas a gente precisa chegar ao fim e eu preciso te presentear. Oh, meu Então Deus, eu a não gente sou ganha o jornal, presente, mas oh, você meu Deus. leva a sua Olha aí, caneca gente, que chique. Ô, gente, eu pra venci na poder vida. colocar lá, assim, lembrar da gente em todos os momentos da sua vida, lembrar desse nosso bate-papo. E aqui a gente sempre fica de portas abertas na nossa casa, agora é sua casa também. Pode me chamar semana que vem de novo. Eu vou querer. E eu tô com a roupa de ir, tá, gente? E tem presente, ó, da Boticário, Eu que tô é falando, nossa parceira, tá? Um presente pra você levar. E eu quero mais uma vez lembrar vocês aí de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Manda aí nos comentários quem você quer ver nos próximos episódios, tá? Porque aqui é justamente para te deixar pertinho dos nossos convidados e é isso que a gente faz com muito carinho. Então, um super beijo para vocês, um grande abraço para Bruno Lar Imóveis, Agência B1, Boticário, que está sempre aqui com a gente, Guto Sushi, Dom Hernan, ABC da Construção, Débora Lozada, Baitainá, que tá aí, ó, sempre cuidando de mim com tanto carinho. E eu quero deixar, assim, um beijo mais que especial para vocês. E eu espero que vocês tenham amado muito todas as dicas. E acompanhem a Camila aí nas redes sociais e acompanhem as nossas redes sociais também, porque a gente vai contando para vocês tudo o que vai acontecer aqui. Um super beijo e até o próximo.